história que eu criei, porque as pessoas sempre me perguntavam ao longo dos anos, porque eu já dou aula há 34 anos, já é um bom tempo. Na Nova Acrópole. Na Nova Acrópole. Uhum. Qual era a utilidade prática da filosofia? E aí eu criei uma historinha que é a seguinte. Imagine que você esteja passando por um local e haja uma poça d'água. Uhum. De acordo com a reação a esse fato simples, prosaico, você poderia dividir a humanidade em 3 grandes grupos. Em primeiro lugar, os alienados, que passam nem veem a poça d'água ou se veem, pisoteiam tudo e dizem, isso não é problema meu, isso é problema do dono desse espaço, ou se é um espaço público, é problema do governo, eu não tenho nada a ver com isso. E isso, incrivelmente, lamentavelmente, é uma grande maioria. É a maioria. Uhum. Aí viria um segundo grupo, que é o grupo dos bem-intencionados, que passam, olham, veem aquela sujeira toda e dizem, não, alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Aí vão lá, pegam um rodo, pegam um pano, pegam um detergente e limpam esse chão. Só que acontece que essa poça d'água vem de uma goteira no teto. E daqui a pouquinho a poça está ali de novo. Aí vem a manada dos alienados, pisoteia tudo, suja de tudo de novo. Ele volta a limpar. Suja, limpa. Em determinado momento ele vai ter que parar de fazer isso. E em minutos o problema estará ali de novo. Ou seja, a ação dele foi bem intencionada, mas foi paliativa. Uhum. E um terceiro grupo que eu considero que é esse grupo que tem essa inclinação filosófica, que não pode ser produzida, que desperta de dentro para fora. Esse grupo passaria aí e, a princípio, faria a mesma coisa que o bem-intencionado. Não vamos filosofar na lama, vamos limpar isso aqui. Mas, em seguida, ou ao mesmo tempo, ele se perguntaria, de onde vem isso? A formação. Aí ele levaria a cabeça e olharia lá e diria, tem uma goteira. Uhum. Então vamos lá, vamos trocar a telha, vamos calafetar o forro, vamos corrigir tudo que tiver que ser feito. Corrige a goteira, não tem mais poça d'água. Não tendo mais poça d'água, não tem mais problema. Uhum. Eu gosto muito dessa metáfora do olhar para cima. Sim. Existe uma frase que diz que só o ingênuo, só o tolo, acha que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do ser humano. E se você não atua nesse plano, a atuação pode ser paliativa, mas não concreta, não gera resultados. Então o filósofo sempre busca onde está a origem dessa postura, a origem desse problema. E às vezes não é um problema nem individual daquela pessoa, é um elemento cultural de um determinado momento histórico que ela está assimilando e gerando aquela dor, gerando aquele desajuste, e ela toma como uma questão pessoal e às vezes não é. Aliás, esse é um marco divisor, porque é muito próximo, né? O que faz uma psicologia, do que faz uma filosofia nesse sentido. Mas a filosofia trata de uma questão que é inerente à condição humana, enquanto que a psicologia trabalha com um caso em particular, né? A psicologia, eu digo que ela está mais na questão, psicologia, psiquiatria, na questão da mente. E as pessoas confundem muito mente com espírito, não tem nada a ver. Mente é uma atividade de pensamentos geradas por uma máquina chamada cérebro. Né? A mesma coisa você dizer que a digestão gerada pelo estômago, pelo intestino, tem vida própria. Não tem, né? Então, assim, a mente, ela me dá pensamentos, mas pensamentos são frutos de uma máquina programada para sobreviver e buscar prazer imediato. Se a gente não tiver tomada de consciência, a gente se limita meramente a ter medo para fugir do perigo, para sobreviver, né? Instintamente, é o circuito do medo, do estresse, ou então a gente vai buscar prazeres imediatos, que nos homens primitivos era para a gente sobreviver e para a gente reproduzir. E se a gente não tomar consciência que nós somos muito mais do que uma cambada de pensamentos produzidos estrategicamente para manter a espécie viva, a gente não dá um passo além. A gente só sobrevive mesmo, né? Uhum. Para a filosofia é muito importante a gente analisar o ser humano como se fosse uma ideia e não um fato real. Essa condição humana, ela gera determinadas situações de desajuste, de certas limitações que são naturais e de se esperar de um ser humano. E são as mesmas para o homem de hoje e para o homem de, 5.000 anos.
são exatamente as mesmas. Hoje o ser humano acha que aquilo que viveu um egípcio, que viveu um grego, não serve como orientação para ele. As questões fundamentais da vida não mudaram absolutamente nada. O medo, a dor, o medo da perda, a insegurança, a necessidade de autoafirmação, a falta de um sentido de vida que englobe uma unidade maior do que meramente o ego, ou seja, todo um conjunto de questões que são as que realmente causam a dor, a infelicidade ou a realização, a plenitude. Aí isso é universal. A filosofia entra muito nessa questão do universal, mas acaba que há aí um entrelaçar que é inevitável, né, com a área que vocês trabalham.